Novas estatais operam esquema fraudulento. Vamos falar de um esquema fraudulento que desvia para bancos privilegiados recursos pagos por contribuintes, prejudicando as finanças públicas. Além desse desvio ilegal, o esquema ainda gera obrigação equivalente à dívida pública, que todos nós é que vamos ter que pagar. Assim, recursos que deveriam chegar aos cofres públicos e financiar investimentos em saúde, educação, segurança, entre outros, são desviados para o setor financeiro e ainda ficaríamos com mais dívida pública. Esse esquema está entrando no Brasil como uma praga, por meio da criação de novas empresas estatais para operá-lo. É ainda mais grave do que o esquema que provocou a crise de 2007 nos Estados Unidos da América do Norte e a crise de 2010 na Europa. Esse esquema é apresentado por uma falsa propaganda, como se fosse uma solução para negociar créditos de difícil cobrança, a chamada dívida ativa. Mentira! Créditos complicados de receber, podres, não entram nesse negócio. O ente federado, União, Estados ou municípios, organiza um pacote de créditos recebíveis. Somente créditos bons, líquidos e certos, parcelados, com confissão irretratável, irão fazer parte desse pacote. Quando esses parcelamentos são pagos pelos contribuintes à rede bancária, esta é obrigada a repassar os recursos arrecadados à conta do ente federado correspondente. Mas não é isso que acontece. O esquema fraudulento cria uma tal de conta vinculada no meio do caminho, para a qual o fluxo de recursos arrecadados está sendo desviado. Nessa conta, parte dos recursos são sequestrados e nem chegarão ao orçamento público. Somente parte do valor principal atualizado é transferido dessa conta vinculada para o caixa do Tesouro do ente federado. A estatal criada para operar esse esquema ficará com os valores das multas e juros pagos pelos contribuintes e reterá ainda, todo mês, uma quantia enorme de 1% sobre todo aquele pacote de créditos. Isso todo mês. Esse sequestro de recursos que nem chegarão ao orçamento público está sendo feito ainda na rede bancária, por fora dos controles oficiais. Isso é ilegal. Ofende a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, leis orçamentárias, um verdadeiro escândalo. E o que essa empresa faz com esse dinheiro desviado para ela? Transfere diretamente para bancos privilegiados, que recebem os juros estratosféricos pagos sobre papéis financeiros que ela emite. Vamos mostrar como isso acontece. Aqui está a empresa estatal criada para operar esse esquema financeiro em Belo Horizonte, a PBH Ativos S.A. Essa empresa emitiu 230 milhões em derivativos financeiros, pagando juros de até 23% ao ano, tudo com garantia do município, o que também é ilegal. Esses papéis foram vendidos de forma escondida, sem anúncio da sua venda. Ninguém ficou sabendo. O próprio Banco BTG Pactual, cujo ex-presidente já esteve preso na cadeia, comprou a totalidade desses papéis, apesar de ter sido ele mesmo o coordenador líder da operação. Claro, não existe aplicação mais vantajosa do que essa no planeta. Dos 230 milhões aplicados pelo BTG nesse negócio, 30 milhões ficaram para a PBH Ativos S.A. cobrir elevadas despesas com a emissão dos derivativos, pareceres, contratos, remunerar regiamente seus administradores, entre outros gastos. 200 milhões foram transferidos para o município de Belo Horizonte. Aqui, mais uma ilegalidade flagrante. Uma operação de crédito disfarçada, proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A empresa PBH Ativos S.A. foi mera fachada para a obtenção desses recursos pelo município junto ao mercado financeiro. E qual é o custo disso? O município assume uma obrigação financeira onerosíssima, equiparada a uma dívida pública de 880 milhões
mais atualização monetária pelo IPCA. E ainda paga, por fora, 1% sobre esses 800 milhões, todo mês, além da perda dos valores arrecadados de multas e juros pagos pelos contribuintes. É inacreditável. Que tal você receber 200 e se comprometer com 880, mais atualização, mais 1% todo mês, mais uma parcela relevante de seus ganhos? É um verdadeiro rombo. Esse ônus mensal de 1% sobre a totalidade do pacote de créditos e o sequestro dos valores das multas e juros é completamente absurdo e desnecessário, pois estamos falando aqui de créditos líquidos e certos que já seriam arrecadados diretamente aos cofres públicos. O ex-presidente da PBH Ativos S.A. prestou depoimento à CPI que acontece na Câmara Municipal de Belo Horizonte e declarou que os juros devidos sobre os derivativos emitidos pela PBH Ativos S.A. estão sendo pagos com os valores daquelas multas e juros desviados. A PBH Ativos sobrevivia ainda, de uma parte desses juros e multas. Era tão grande os juros e multas, e eu concordo da forma como foi feito aqui, era tão penosa esses juros e multas no município, que dava para pagar todos os juros da operação e ainda sobrava para a sobrevivência da PBH Ativos. O sequestro de arrecadação tributária, que nem chega ao orçamento público, e o pagamento oneroso mensal também por fora do orçamento, é ato criminoso, escondido por trás desse esquema fraudulento que lesa os cofres públicos, ao mesmo tempo em que transfere essa bolada para bancos privilegiados e ainda cria dívida pública. Quem vai pagar essa conta? Toda a sociedade, por meio dos cortes de direitos nas contrarreformas, como a da Previdência, a trabalhista, privatizações e demais cortes na saúde, educação, em todos os investimentos que poderiam gerar emprego e renda. Tudo isso ilegal. Não existe lei nacional que autorize a cessão do fluxo de créditos, muito menos legislação que admita abrir mão de parte da arrecadação tributária ou efetuar pagamentos por fora do orçamento. Projetos de lei em andamento no Congresso Nacional, como o PLS 204 de 2016 no Senado, o PLP 181-2015, o PL 3337-2015 na Câmara dos Deputados, visam legalizar esse esquema financeiro. Esses projetos estão sendo apresentados de forma totalmente cifrada, para que ninguém entenda do que se trata. Por isso, a Auditoria Cidadã da Dívida elaborou material explicativo e está distribuindo aos parlamentares. Faça a sua parte, divulgue esse vídeo, ligue para os senadores e deputados do seu estado, exija que eles rejeitem esses projetos que desviam recursos para bancos privilegiados e ainda criam dívida para a gente pagar. Vamos barrar esse esquema fraudulento no Brasil e exigir que os recursos se destinem para a garantia do nosso desenvolvimento socioeconômico e vida digna para todas as pessoas.